lições que nós estamos fazendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e nós estamos naquela fase onde a igreja está sendo perseguida. Desde Atos 8, a gente vê um cara chamado Saulo arrastando pessoas de dentro de casa para matá-los, aprisioná-los, fazer todo tipo de maldade contra essas pessoas. E a gente percebe claramente que o texto, Lucas dá uma parada para dizer para nós que as perseguições, mesmo elas existindo, o evangelho continua avançando. E por isso que a gente tem a parada para ver o caso do eunuco, não é? E o evangelho se espalhando pela Samaria. Mas agora Lucas volta à cena daquele que agora Lucas traz para nós e nos apresenta aquele maior inimigo da igreja, o cabeça da perseguição. O nome dele é Saulo de Tarso. Naquela época ele era o maior perseguidor da igreja. Veja, o texto nos diz que ele, não satisfeito com o que tinha feito em Jerusalém, pediu cartas, veja o verso 1, respirando ainda ameaça, pediu cartas para ir a 240 quilômetros ao norte de Jerusalém. Damasco fica a 240 quilômetros ao norte de Jerusalém. Veja a sede, a raiva desse cidadão para querer matar a igreja, acabar com a igreja. A sede de perseguição para destruir Cristo e a sua igreja por parte de Paulo era tão grande, que ele se afasta 240 quilômetros da sua região para ir lá nas sinagogas e arrancar os judeus que ainda estavam lá, que tinham se convertido ao cristianismo, mas que faziam seus cultos lá. Ele vai lá para arrancar de lá e matá-los. Veja a raiva desse cidadão. Saulo era de uma seita chamada fariseus, a seita mais radical do judaísmo. Ele não estava buscando Cristo, ele estava perseguindo Cristo. E é exatamente aqui que a graça se manifesta na vida dele. É exatamente quando a perseguição é maior, a morte é maior, que Cristo vem e se revela gracioso na vida de Saulo. Essa é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode perseguir a igreja, você pode querer destruir a igreja, mas Deus ainda assim, graciosamente, pode se revelar quem está fazendo isso. Isso é uma maravilha. Para muitos de nós não, isso é injusto, ele devia morrer, ele devia pagar. É justamente na alta da perseguição do apóstolo Paulo que ele vai se encontrar com Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, não é por mérito seu. Você não está aqui por mérito seu, eu não estou aqui por mérito meu. Quantas vezes a gente perseguiu a igreja, quantas vezes a gente desdenhou da igreja, e mesmo assim nós estamos aqui. Isso é a graça maravilhosa do Senhor. Esse relato é muito importante, ele é tão importante que ele é registrado 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Agora aqui em Atos 9, depois em Atos 22 e Atos 26. São 3 momentos que esse relato é escrito no livro de Atos dos Apóstolos para mostrar para nós que não é uma conversão de qualquer um. É a conversão daquele que se tornaria o líder das missões internacionais. É aquele que se tornaria o apóstolo dos gentios. Aquele que se tornaria o expoente maior do cristianismo no mundo, lá fora de Jerusalém. Então vamos às lições. Hoje nós vamos aprender algumas lições sobre a conversão do apóstolo Paulo. Então, o primeiro ponto que vai ser colocado aí para você, é: o zelo religioso sem Cristo é um perigo. Esse é o primeiro ponto da gente. O zelo religioso sem Cristo é um perigo. Isso é os versos 1 e verso 2. Pode passar. O zelo religioso sem Cristo é um perigo. Verso 1 e verso 2 está aí. Veja o verso 1 e verso 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse é o nosso primeiro ponto. Veja, o zelo religioso é algo que existia na vida do apóstolo Paulo. Ele é um homem cristão, um homem judeu, e que tinha e achava que estava fazendo tudo que fazia pelo bem da causa de Deus, que estava defendendo as pessoas
e também defendendo a sua religião de ataques de fora do cristianismo. Então a gente percebe claramente que era um homem zeloso. Veja, ele respirando ainda ameaça. Respiração é o quê, meus irmãos? Respiração é a coisa mais vital que existe na vida do ser humano. Você não vive sem respirar. A ideia do texto é o seguinte, que ele estava vivendo para aquilo. Paulo não fazia outra coisa a não ser viver para perseguir os cristãos. Ele respirava isso, era o modo de vida dele. Ele queria isso. A ideia dele era destruir o cristianismo. E veja que o apóstolo Paulo, que o texto diz que ele estava respirando muita ameaça de morte contra os discípulos e dirigiu-se ao sumo sacerdote para quê? Para pedir carta, para ir na sinagoga a fim de, caso achasse algum que era do caminho. Essa é a primeira vez que a expressão aqui aparece do caminho. Não a primeira vez, algumas vezes foi utilizada no livro de Atos, mas é uma das vezes mais importantes. Lucas está chamando aqueles discípulos de discípulos do caminho. O que é que isso significa? Veja, no Antigo Testamento, o caminho era um significado de estilo de vida, uma direção espiritual. Isso é a parte do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ideia de no caminho, aqui Atos 9, Atos 19, Atos 24, Atos 11, tudo isso diz que nós éramos, os discípulos eram do caminho. Isso sugere o quê? Primeiro, que existe um movimento, uma jornada, uma marcha. A vida está seguindo para os cristãos. Não era apenas uma crença, o cristianismo era uma direção. Cristo é o único acesso a Deus. A fé cristã é um estilo de vida. A igreja é um povo em movimento. Seguir a Cristo implica mudança de direção. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Quando nós fomos identificados naquela época, quando os discípulos de Jesus foram identificados com o do caminho, é porque nós estávamos seguindo a Jesus e o movimento é sempre em direção a Ele e nunca apartado dele. Perseguir a igreja não era atividade secundária para o apóstolo Paulo, ele respirava isso. A sede de perseguir era tanta que Paulo perde cartas para ir a 240 quilômetros e matar pessoas. Então, o que a gente entende desses dois primeiros versos? Primeiro, religiosidade não é sinônimo de salvação. Cuidado com isso. Paulo estava achando que estava trabalhando para Deus. Paulo estava achando que estava fazendo a vontade de Deus. Vou matar esses desgraçados que estão indo contra o meu Deus. Cuidado com isso. Religiosidade não é sinônimo de salvação. Religiosidade sem Cristo é tão perigoso que chega a levar a gente a matar pessoas. Não é apenas, veja, quando eu pego uma arma, saco uma arma e dou um tiro em alguém, ou quando eu tiro a vida de alguém por outros meios, que eu estou matando pessoas. É quando eu decido que elas não fazem parte mais da minha vida. É quando eu simplesmente afasto-as. É quando eu não dou mais chance para que não haja mais nenhum tipo de reconciliação. E isso também é uma espécie de morte. O cristianismo, alicerçado no seu mestre de Nazaré, é uma religião de vida. Uma religião de vida, não uma religião de morte. Nós precisamos entender isso. Saulo tinha ortodoxia farisaica, zelo intenso, convicção moral, mas não tinha Cristo. Você pode ter moralidade, você pode ser uma pessoa que pague todos os seus impostos, você pode ser uma pessoa que esteja com toda a sua documentação organizada em dia, mas se você não está vivendo o cristianismo, você não passa de um religioso, de uma religiosidade vã. É possível estar profundamente convencido, espiritualmente perdido. Cuidado com as suas convicções. Você pode ter todas as convicções e estar perdido espiritualmente. Era assim que o apóstolo Paulo estava, antes de Cristo. Tinha convicção, tinha moralidade, tinha muita formação, uma mente brilhante, estudou aos pés de Gamaliel. Era da cidade de Tarso, a terceira cidade de maior intelecto que existia naquela época, só perdia para Alexandria e Antioquia. Ele era formado em Tarso, formado aos pés de Gamaliel, uma mente brilhante, zeloso, cuidadoso com a suposta igreja dele, que era o judaísmo, e perdido.
Às vezes você cria suas convicções e você está perdido nelas. Não que convicção não seja boa, mas desde que a convicção seja o Evangelho. E o Evangelho impõe a nós a ideia de que nós precisamos estar perdidos para que Ele nos encontre. Nós precisamos achar que estamos equivocados para que a gente encontre o caminho verdadeiro. Por isso que Jesus, quem quiser se achar, se perca. Quem perder a sua vida, ganha. Essa é a dinâmica do Evangelho. Quando você está cheio de suas convicções e não passa ela pela dúvida do Evangelho, cuidado, você está se perdendo. Não são as suas convicções que te salvam, é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho do Senhor Jesus impõe para nós, às vezes, dúvida. Uma dúvida boa, sabe por quê? Que vai fazer você se dobrar aos pés do Senhor e pedir, Senhor, me ajude. Paulo é cheio de convicções. Perdido? Perdido. Religiosidade é um perigo. A religiosidade sem Cristo é apenas uma religiosidade frívola e um perigo constante. Nós não queremos dizer com isso que agora a gente vai viver sem lei. A gente não é legalista, mas também a gente não é antinomista. A gente não é legalista que diz que a gente tem que cumprir um código de lei para que a gente possa ser salvo, mas a gente acha que a lei precisa continuar sendo o parâmetro que nos aperfeiçoa a chegar ao caráter de Cristo. Tanto é que Cristo diz o seguinte, em João capítulo 15. Aquele que diz que permanece em mim também guarda os meus mandamentos. Então a gente não está tirando a lei, a gente só está apenas dizendo, cuidado com a sua prática religiosa. Porque pode ser que ela esteja levando para longe de Cristo. Cuidado com a falsa religiosidade. Pastor, como eu identifico? Primeiro, quando você está apenas fazendo as atividades sem amor pelas pessoas. Se você vem aqui todo domingo, cumpre, bate seu cartão, faz as suas atividades, supostamente, durante a semana, faz o teu schedulezinho de leitura e oração, e você não ama as pessoas, isso é religiosidade fria. Isso não está te adiantando nada. Quando você está apenas fazendo as atividades, quando você faz só pensando em você mesmo e nos seus interesses, isso é perdido. Entenda, fazendo só para cumprir a lei, só para dizer que fez, só para não ser cobrado, isso é religiosidade. E nós brasileiros temos um perigo ainda. Nós fomos formados num país católico, apostólico, romano. E a religião oficial do nosso país até um certo tempo, agora, graças a Deus, parece, os números são questionáveis, mas parece que nós estamos agora revertendo os números lá, do povo no nosso país, um crescimento evangélico significante. Mas, quando nós fomos formados por uma nação como essa, geralmente a alma católica nos acompanha no povo evangélico. E como é que era a alma católica brasileira? Como é que é? Cumprir a ida na missa do domingo. E o que eu faço durante a segunda em diante é um problema só meu. Nós não podemos desenvolver esse tipo de religiosidade. O domingo é o reflexo do que eu fiz também durante a semana e vice-versa. A minha semana alimenta meu domingo retroalimenta a minha semana. Então, a religiosidade, ela nos cobra um preço muito alto. Você pode estar achando que está fazendo tudo para a glória de Deus, e Deus não está se agradando disso. Segunda lição, segundo aspecto que está aí no texto. É preciso haver um encontro com o Senhor Jesus de fato. Veja o que aconteceu no verso 3 a 6 aí da sua Bíblia. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja, está Saulo andando, se deslocando para Damasco, uma luz forte e súbita. Os outros registros dizem que era ao meio-dia. O Atos 26 diz que era do meio-dia. O sol está a
pino. A luz, a claridade está no mundo. E vem uma luz maior do que o sol. E encandeia as pessoas que estão naquele caminho. Paulo cai no caminho, subitamente. Por quê? Porque a força da aparição de Jesus é muito grande. O que achava que estava perseguindo, agora está sendo perseguido por Cristo. Quem estava perseguindo a igreja, agora é perseguido por Cristo. Essa é a ironia do texto. Veja, aqui há uma aparição. O que é uma aparição diferente de visão? Visão acontece na mente das pessoas. Aparição, todo mundo vê o evento, mas às vezes não entende. Mas os companheiros, segundo os outros relatos, viram o evento, mas não entenderam nada. Porque quando o Senhor falou com Paulo, ele falou em hebraico, diz o texto de Atos 26. E Paulo sabia hebraico. Mas não esqueça que os seus companheiros provavelmente não, porque quando o Império Grego assumiu aquela região, eles falavam em aramaico. O hebraico agora tinha se transformado em aramaico, por isso que eles não entendem. Paulo entende, porque Deus está falando em hebraico e Paulo sabe hebraico. Jesus está falando em hebraico, quando Jesus diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entende. Então é uma aparição e não uma visão. A visão acontece na cabeça das pessoas. Por exemplo, quem foi que viu aquelas visões de Apocalipse? Alguém viu? Não. Somente quem? João. O texto diz que somente João viu aquelas visões. Somente João percebeu aquelas visões. Então há uma aparição, um evento maravilhoso. E veja, aí a conversão do apóstolo Paulo não acontece por causa de um planejamento humano. Quem é que estava evangelizando Paulo? Ninguém. Quem é que estava atrás de convencer o apóstolo Paulo que ele estava errado? Ninguém. Então Cristo vem subitamente, sem planejamento humano, mas numa iniciativa divina, e vai atrás daquele que se tornaria o maior missionário de todos os tempos. Essa conversão de Paulo era tão improvável que R.C. Sproul disse o seguinte, era como Osama Bin Laden, depois do atentado à Torre Gêmeas, com 2 meses, mais ou menos 3 meses, ele voltasse aos Estados Unidos e se rendesse dizendo que ele queria ser um patriota. Há possibilidade disso? Nenhuma. R.C. Sproul, um pregador, um teólogo presbiteriano, ele usou essa figura e eu gostei demais. É mais ou menos isso. Ataque a Torre Gêmeas no dia, depois com 2 meses, Osama diz assim, liga para o presidente da época, George Bush, né, e diz assim, seu presidente, eu peço perdão e quero agora entrar para as Forças Armadas Americanas e me tornar um patriota. Isso é possível? Em hipótese alguma. Mas é isso que o apóstolo Paulo vai acontecer com o apóstolo Paulo. É isso que aconteceu com Paulo. O perseguidor, o mais voraz perseguidor da igreja, agora vai se tornar um soldado de Cristo. Isso é improvável. Isso é impossível aos olhos humanos. É impossível alguém com a raiva que tinha o apóstolo Paulo da igreja, agora sofrer pela igreja. Então, veja, e como é que ele responde? Por que me persegues? Paulo diz, quem és tu, Senhor? Já começa aqui, quem és tu, Senhor? Veja, já começa uma mudança de disposição do coração do apóstolo Paulo. Quem és tu, Senhor? Então, meus amados irmãos, o que a gente vê aqui é o Senhor agora falando e Paulo no chão. E o Senhor dizendo a ele, por que tu me persegues? Olha, a grande lição dessa passagem aqui é que Paulo não estava perseguindo diretamente a Cristo, mas estava, porque Cristo e a sua igreja vivem em uma unidade só. Se você está perseguindo alguma pessoa dentro da igreja, lembre-se, você está perseguindo Cristo. Não esqueça disso. Porque se a pessoa é cristã mesmo, verdadeiramente convertida, qualquer perseguição que a gente faça a algum crente, nós estamos fazendo a Cristo. Por isso que Cristo diz, por que você está me perseguindo? Paulo podia responder, não, eu não sei nem quem é o Senhor. Estou vendo o Senhor agora pela primeira vez.
Mas Cristo está dizendo o seguinte: quando você, Paulo, está atrás daqueles que são do caminho, quando você está atrás das pessoas que eu morri no lugar delas, você está atrás de mim. Você está me perseguindo. Você é contra mim. Saulo não encontra um profeta morto, ele encontra o Senhor glorificado. Toda a conversão é um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus de fato para que haja realmente mudança. Não é como uma religião, não é como uma tradição familiar. Ah, porque meus pais eram cristãos e eles agora me criaram. Não, você precisa de um encontro pessoal com Cristo mesmo. O que faz alguém mudar é um encontro com o próprio Senhor Jesus. Algumas aplicações desse ponto. Você e eu, nós realmente nos encontramos de fato com Jesus. Você vem para a igreja porque é costume da sua família, tradição, ou porque você acha que aqui sim é o melhor local onde eu vivo com os filhos de Jesus e amo ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos de um encontro com Jesus sempre. Não é apenas na hora da nossa conversão, na hora de nos convertermos, mas agora, o tempo todo, toda hora, para que isso guie a nossa vida. Para que isso estabeleça um caminho. Então, portanto, cuidado, porque isso também, querer Cristo, viver em nome de Cristo e não querer uma intimidade com o Senhor, parece a mim que é apenas religiosidade. Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E agora ele está aqui, nesse momento, vivendo agora entendendo, de fato, o que é que está acontecendo. Então, vamos ao terceiro ponto de hoje. Além de você precisa haver um encontro com o Senhor Jesus, a humilhação é fruto da conversão. Observe bem uma coisa. Eu estou totalmente convencido que o apóstolo Paulo precisava ser humilhado como nós somos, quando nos encontramos com o Senhor. Veja o verso 7 ao verso 9. Está aí da sua Bíblia. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Lembra-se que é uma aparição? A aparição, todo mundo vê o evento. Visão, ninguém vê o evento. Diferença de visão e aparição. Na aparição, os companheiros veem. Que luz é essa? Eles escutam a voz, eles não entendem porque era em hebraico. Já expliquei isso. Mas agora eles veem o movimento. Então, quando eles veem o movimento, eles ficam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. A luz era tão forte que não dava para perceber quem era. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Veja, Saulo está caído no chão, não tem visão nenhuma. Ele vê uma luz, mas fica cego. Ironia teológica do texto. Está vendo luz e está cego? Como assim? Porque nem toda luz que se vê fora de Cristo é a luz verdadeira. Agora, quando a gente está olhando para o Senhor de fato, o que a gente encontra é clareza tão grande que às vezes a gente fica obscurecido da vista para não enxergar a nossa pecaminosidade. Por isso que a gente precisa de exposição à luz de Cristo. Eu preciso estar exposto à vida de Cristo para que Ele ilumine tanto a minha luz que possa encandecer, obscurecer meus olhos para aquilo que eu estou olhando e começar a vê-lo. Isso é um processo de humilhação. Todas as vezes que a gente se converte, a gente precisa de humilhação. Paulo está sendo humilhado aqui. Paulo agora cai no chão e fica lá 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Durante 3 dias, sem ver, sem comer, é um período de preparação, de humilhação. Ele precisava passar por aquilo. É 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. E humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para Ele que em tempo oportuno Ele vos exalte. A gente, às vezes, quer o caminho contrário. A gente não quer o caminho da humilhação. A gente quer o caminho da exaltação. Mas, às vezes, é no caminho da humilhação que a gente se encontra, de fato, com o Senhor. Paulo
vai agora aparecer orando pela primeira vez. Quando Ananias chega na sua casa, o que ele está fazendo é oração. Paulo orando. Como assim? Paulo ainda não, Saulo, né? Saulo orando. Como assim? Veja o tamanho da transformação que o Evangelho pode fazer. Aplicação desse terceiro ponto para nós. Primeiro, não rejeite a humilhação que muitas e muitas vezes nas nossas vidas acontecem. Isso é para corrigir o nosso caminho. Todas as vezes que nós estamos sendo humilhados, o primeiro sentimento que deveria vir ao nosso coração não era revolta, chateação por aquilo, era perguntar ao Senhor: o que de fato o Senhor quer com isso? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que de fato o Senhor está querendo me mostrar, meu Deus? Veja, lembre-se, Tiago diz que nós deveríamos ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Perseguições, provações nos humilham, meus irmãos. É verdade. A gente, às vezes, quem é que quer sofrer? Quem é que quer sofrer? Ninguém. É verdade. Mas lembre-se que o quebrantamento, quando vem da parte do Senhor, ele precede o envio. Deus nunca fez grandes coisas com o servo dele antes de quebrá-los. Qual foi o grande servo do Senhor que foi usado antes de ser quebrado? Sem ser quebrado? Todas as histórias bíblicas é preciso haver um quebrantamento, Deus quebra a pessoa para poder depois usá-la. Lembra-se de Moisés, lembra-se de Abraão. Todos os grandes servos do Senhor, todos sem exceção, primeiro precisa ser quebrado para depois ser usado grandemente. Paulo está sendo agora moído pela sua própria transgressão. Agora não tem fome, não come, não bebe, está em estado de humilhação, mas isso é uma grande preparação. Será ele enviado e se tornará um dos maiores missionários da história da igreja. Então é preciso entender isso. Não rejeite a humilhação, não afaste o quebrantamento. Se quebrante, deixe Deus trabalhar isso em você. Porque quando a gente resiste, quando a gente fica procurando... Pastor, quando é que a gente está resistindo? Quando você fica procurando desculpa para o que está acontecendo. A gente fica se desculpando. Mas não foi culpa minha, não. Foi culpa do pastor, foi culpa do conselho. Foi culpa do meu marido, foi culpa da minha esposa. Você fica procurando desculpas. Aceite o seu erro. Aceite não apenas o seu erro. Aceite o que Deus está fazendo. Às vezes não é erro seu. Nem erro seu, às vezes é. É porque Deus quer fazer isso com você. Ele quer te colocar numa posição de melhor servi-lo. Então ele vai lhe quebrar, ele vai lhe humilhar. E todas as vezes que a gente resiste à humilhação, a gente esquece do preparo do Senhor sobre nós. Vamos então para o quarto ponto de hoje. A igreja não deve temer a homens. Veja só o que está em 10 a 16. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Saulo orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu. Veja a resposta de Ananias. Esse é o ponto central desse ponto aqui. O quarto ponto: a igreja não deve temer a homens. Veja o que Ananias diz. Senhor, deixa eu entender uma coisa. De muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está dizendo assim: peraí, deixa eu entender uma coisa. O senhor está me querendo que eu vá na casa daquele homem, aquele que mata os discípulos, aquele que mata as pessoas. Ele tem agora a carta na mão para nos destruir aqui em Damasco. A gente já está sabendo disso. Eu não estou entendendo. O senhor quer que a gente vá lá? Eu não estou entendendo, senhor. Veja a resposta do Senhor. Vai sim, você vai.
E é uma ordem isso aqui está no imperativo. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois você está achando que ele provocou sofrimento? Ele vai saber o que é sofrer. Eu vou mostrar a ele o que é sofrimento. Eu vou mostrar a ele. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja, o que está acontecendo aqui é um diálogo entre Ananias e o Senhor, que demonstra claramente quantas vezes a gente tem medo dos homens, tememos aos homens. Ananias hesita a ir à casa de Paulo, à casa de Saulo, onde Saulo está, não a casa dele, mas onde ele está, por causa de medo de ser destruído, de ser morto. Cristo responde, ele é um instrumento para mim, eu vou usá-lo, mas eu ainda vou moê-lo, eu vou fazê-lo sofrer. Não é porque Cristo gosta disso, mas lembra-se do ponto anterior, a humilhação é preciso haver para que ela nos prepare para o serviço. Aqui está a confirmação. Você quer servir a igreja, se prepare para ser humilhado. Você quer servir o corpo de Cristo, se prepare para sofrer. Cristo nunca prometeu outra coisa àqueles que se levantam para servi-lo. Eis aqui a grande verdade. O Senhor está dizendo, calma. Calma, Ananias, está com medo? Não, não tenha medo não. Ele vai sofrer pelo meu nome. Apóstolo Paulo, 5 quarentenas, sabe o que é quarentena? 39 chibatadas com um pedaço de osso no chicote. 5 quarentenas, 3 naufrágios, várias prisões, morreu decapitado numa prisão em Roma. Ele soube o que é sofrer ou não? Cristo disse que ia fazer isso com ele. Eu vou ensiná-lo a sofrer. Esse evangelho dos dias de hoje, romântico, esse evangelho triunfalista barato, esse evangelho de vitória, esse evangelho que declara que você não pare de sofrer, é o slogan de uma seita que existe por aí. Isso é mentiroso. Cristo nunca prometeu isso. Cristo disse claramente que no mundo nós teríamos aflições. Você quer o quê seguindo a Cristo? Dinheiro? Fama? Não é esse o caminho. O caminho é quando às vezes nós temos algum sucesso, porque Deus quer nos levantar a este ponto, e por isso que a gente sabe que existe crentes servos do Senhor, ricos e empoderados, é para que eles possam abençoar a igreja, e eles sofrem quando eles não fazem isso. Porque Deus não os levantou a este ponto para que eles fiquem apenas gozando e desfrutando dos seus recursos. Não, ele não ficará cômodo enquanto eles não reinvestirem no reino do Senhor. Os verdadeiros crentes são assim. Então o que te prometeram? O Senhor nunca te prometeu isso. Paulo sofreu por causa do nome do Senhor. E é por isso que a igreja não deve ter medo de homens. Nenhum. Agora, ontem, mais uma vez acordamos mais uma vez com a notícia de uma guerra no mundo. Mais uma vez. Cena que se repete há muito tempo. O que vamos fazer? Temer de sermos um alvo em potencial? Por quê? Nossas vidas nunca esteve debaixo de controle de rei nenhum. De presidente nenhum. Nossas vidas estão debaixo do controle do Senhor. E nós vamos enfrentar mais essa, mas tantas outras que virão até o dia da nossa morte. Porque nós não dependemos de homem algum. Nós não vamos temer a homem. Ananias, você vai lá na casa de Paulo. Eu sei que ele matou muita gente, mas você vai lá e você vai ser usado lá. Nós não precisamos temer homem algum. E veja, e não podemos descartar homem nenhum também. Ananias queria descartar o apóstolo Paulo, entre aspas. Dizia assim, Senhor, arruma outro jeito, não vamos lá não, porque ele já matou muita gente. O Senhor disse, não, sabe por que eu vou usá-lo como um instrumento? Vai ser um instrumento poderoso. Então, algumas lições que a gente aprende nesse ponto. A primeira delas, não descarte ninguém.
Eu vivo dizendo isso à liderança dessa igreja. Aqui nós não vamos descartar ninguém. Ninguém. Por que ninguém? Porque eu e vocês não sabemos quem vai ser o grande instrumento na mão de Deus. Ananias julgou pela capa. Esse aqui jamais servirá ao Senhor. Ele mata a gente. Nós não podemos julgar ninguém pela capa. Trabalhe o evangelho com todos. Não se afaste. Deus nos chama para andar com os nossos inimigos uma légua, dar a eles a túnica, virar a eles a face. Tudo isso é para o inimigo. Imagine com os irmãos. Se o Senhor nos chama para dar a face ao inimigo, para dar a ele a túnica, para andar com ele mais uma légua, o que eu vou fazer com meus irmãos? A mesma coisa. Nós não vamos descartar ninguém, nós não podemos dizer que alguém vai ser convertido ou não, porque a gente olha para a vida deles. Não rejeite ninguém, não rejeite sofrimento, porque todas essas coisas nos preparam para grandes coisas que o Senhor pode nos usar lá na frente. Sofrimento é um meio de graça que molda a gente e o caráter de Cristo. Por isso que a gente não vai rejeitar nem sofrimento, nem pessoas, nem ninguém. A igreja não teme a homens, ela teme a Deus. E para fechar o último ponto. A graça restaura e fortalece. Ponto 5. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem uma fonte de restauração. O nosso Senhor continua nos restaurando. Veja que cena maravilhosa no final dessa conversão do apóstolo Paulo. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos e disse: Saulo, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Saulo, o maior perseguidor da igreja, agora sendo chamado de irmão por Ananias. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como as escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. O maior perseguidor da igreja agora está sendo batizado. O maior perseguidor da igreja orou, diz o verso 13, orando. O maior perseguidor da igreja agora está sendo fortalecido e alimentado pelo próprio Senhor. O maior perseguidor da igreja agora está sendo pronto para ser enviado aos campos. Saulo não é o protagonista da missão. Saulo é apenas um vaso na mão do Senhor. O grande protagonista da missão é o Senhor Jesus Cristo. É o que ele fez, é o que ele continua fazendo. A igreja não precisa temer ameaça não precisa temer diante das ameaças. Se o Senhor está nos enviando para o próximo perigo, Ele tem propósitos eternos nisto. Nós precisamos definitivamente entender. Ananias estava indo com medo, mas o Senhor queria transformar, era o apóstolo Paulo, em um instrumento poderoso em suas mãos. Veja, porventura procuro eu, Gálatas capítulo 1, verso 10 a 11. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens ou agradar a Deus? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Isso é o apóstolo Paulo, em Gálatas, escrevendo aos Gálatas, dizendo, aprendendo a lição que ele também aprendeu na conversão. Eu não posso temer aos homens. E louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor é restauradora. A conversão não foi uma decisão do apóstolo Paulo, e o encontro soberano com Cristo vivo, a graça fortalece a seguir uma nova vida. Não viva mais com compromisso com o passado, viva agora compromisso com o seu futuro em Cristo Jesus.
A graça sempre nos restaurará. Está quebrado, meu irmão, está difícil, está doendo, eu sei o que é isso. Eu também passo pela mesma coisa. Volte à fonte. Beba de novo. Se alimente outra vez. Recupere as forças e siga mais um pouco. Veja, a graça do Senhor enviou Ananias. Quando somos enviados para resgatar alguém, nos fortalecemos e somos fortalecidos. Fortalecemos os outros e somos fortalecidos. Sabemos como saiu Paulo daquele encontro, mas como saiu Ananias? A gente sabe como saiu o apóstolo Paulo, batizado, transformado, e Ananias, como saiu? Eu espero que a gente saia da mesma forma, desafiados a entender que a graça do Senhor é maior do que qualquer coisa. Desafiados a compreender que a graça do nosso Deus pode nos restaurar completamente. Uma ilustração final. John Newton nasceu em 1725 e morreu em 1807. John Newton era um inglês que depois se transformou num pastor inglês, mas ele era marinheiro, violento, blasfemo, endurecido, e ele chefiou várias vezes cruzar os mares para levar escravos para a nação inglesa. E ele, durante uma dessas viagens, ele sofreu quase que um naufrágio. Ele bombeava a água do seu barco para colocar para fora, e ele só sabia lembrar de uma oração que sua mãe havia o ensinado, e ele já havia esquecido, mas naquele dia ele relembrou: Deus, tenha misericórdia. Depois de escapar daquele naufrágio, ele volta para casa com a sua vida impactada. E ele começa a voltar para os caminhos do Senhor que a sua mãe havia o ensinado. E depois de algum tempo, ele se converte, ele volta para o Senhor e ele se torna um pastor. E depois de se tornar um pastor, ele escreve a canção que se transformou num dos maiores sucessos no meio do povo de Deus, Amazing Grace. Maravilhosa graça. A maravilhosa graça que alcançou o apóstolo Paulo é a maravilhosa graça que alcançou John Newton e a mesma maravilhosa graça que lhe alcança nessa manhã. E lhe alcançou o tempo inteiro. Essa graça que a gente não explica, essa graça que a gente não encontra em pessoas boas ou mais, é uma graça que transforma pessoas impossíveis. Paulo era uma pessoa impossível de ser transformado. Mas essa graça que nos alcança e transforma as nossas impossibilidades. Qual é a grande impossibilidade da sua vida hoje que Deus não pode transformar? O que é? O Deus improvável, ou a conversão improvável do apóstolo Paulo, mostra o Deus gracioso e amoroso que ele é. É o Deus de John Newton. E é por isso que ele pode escrever, dizendo, mesmo... Eu tinha separado uma frase dele aqui, achei. Maravilhosa graça, diz o hino. Quão doce o som que me salvou a um miserável como eu. Não só o hino, não só o cântico mostra o poder dessa graça que alcança miseráveis como eu, mas a nossa vida mostra plenamente a nossa indignidade diante do Senhor. E Ele continua sendo gracioso com a gente. Quem é digno desse amor oferecido por Cristo? Quem aqui? Quem de nós somos? Quem é digno? E é nessa indignidade que a gente se fortalece e continua para a glória dele mesmo e para o bem das nossas almas. Talvez você não esteja sendo perseguido ou esteja perseguindo a igreja como Saulo, mas talvez você esteja resistindo a Cristo. A boa notícia é, o mesmo Senhor que derrubou Saulo ainda chama você hoje. O mesmo Senhor que esmagou o orgulho de Saulo pode transformar você de perseguidor a perseguido. Então, que essa graça nos alcance, meus irmãos. Que essa graça nos alcance todo dia, para que a gente volte de novo aos pés do Senhor, porque teimosamente a nossa natureza pecaminosa tende a se afastar
do Senhor. Cuidado com a sua religiosidade. Cuidado quando você diz que está servindo a Deus. Cuidado, cuidado. Às vezes você acha que está servindo e não está. Você está fazendo da maneira equivocada. Você apenas está fazendo por religiosidade. Eu posso estar caindo nesse mesmo erro. Eu que prego aqui todos os domingos, posso estar caindo no mesmo erro. Nós falamos muito de graça, mas eu temo que às vezes a gente não desfruta dela como nós deveríamos. O Senhor é gracioso demais para nós. E Ele continua sendo gracioso do mesmo jeito que Ele foi com o apóstolo Paulo, meu irmão. E Ele pode ser com a sua vida e pode transformar a sua vida. Então que Deus nos abençoe. Maravilhosa graça, que doce som que salvou um miserável pecador possa salvar também a gente. Deus nos ajude. Vamos então convidar o Ministério de Louvor da nossa igreja para responder a palavra do Senhor.